Boa tarde, pessoal. Ricardo aqui de novo para mais uma aulinha de física. E aí, vamos a mais uma aula no projeto Tudo Mastigado? Bom, para isso, já vamos começar, como sempre, vendo o que o Enem vai cobrar da gente. Vamos fazer uma questãozinha no estilo Enem agora? Vamos lá? Olha só, nessa questão ele fala que um atleta envolve sua perna com uma bolsa de água quente contendo 600 gramas de água a temperatura inicial de 90 graus Celsius. Após 4 horas, ele observa que a temperatura da água é de 42 graus Celsius. A perda média de energia da água por unidade de tempo é... Bom, antes de fazer qualquer coisa nessa questão, vamos fazer uma revisão. O que você tinha que ter lembrado para fazer essa questão com tranquilidade? Vamos lá. Pois bem, sempre que você encontra questões que falam sobre calorias, poxa, energia, o que é isso? Quando nós falamos de calor, existem basicamente duas maneiras de medir esse calor. Nós podemos medi-lo em calorias ou nós podemos medi-lo em joules. E aí, nesse caso, nós temos aqui na nossa questãozinha a estação de calorias. Mas como é que funciona esse negócio de calorias? Bom, como é que eu calculo qual é a quantidade de calor que um corpo precisa para esquentar, para derreter? Primeira coisa, é importante entender que existem dois tipos de calores. Funciona assim, ó. Sempre que o corpo sofrer variação de temperatura, então, variação de temperatura, você deu calor para ele, a temperatura dele variou. Ou você tirou o calor dele, a temperatura variou. Bom, lembrando que, só para deixar uma coisinha clara, antes da gente fazer qualquer coisa, calor é a energia que corpos trocam quando tem diferença de temperatura. Dentro dos corpos, nós temos energia térmica. Ou seja, quanto mais energia térmica um corpo tiver, mais vibração em seus átomos ele vai ter. E aí nós diremos que ele tem muita energia térmica dentro dele. Bom, se eu colocar dois corpos próximos e eles tiverem quantidades de energia térmicas diferentes, ou seja, temperaturas diferentes, aí o corpo de maior energia vai ceder parte da sua energia para o corpo de menor. Quando a energia estiver passando de um corpo para outro, aí sim eu chamo ela de calor. Portanto, calor é a energia que está transitando entre dois corpos com quantidades de energia térmicas diferentes ou temperaturas diferentes. Pois bem, voltando. Se o corpo recebeu calor e variou sua temperatura, diremos que o calor que ele recebeu tem o nome de calor sensível. Enquanto que, se o corpo sofrer alteração, mudança no seu estado físico, aí nós diremos que o calor que ele recebeu ou perdeu é chamado de calor latente. Para que a gente possa entender como é que funciona cada um desses calores, antes de mais nada, vamos entender um gráficozinho, por exemplo. Vem comigo. Digamos que eu pegue água, por exemplo, coloque num gráfico de temperatura em graus Celsius por quantidade de calor em calorias. Bom, pois bem, se eu quiser analisar o aquecimento da água num gráfico desse, eu posso dizer o seguinte. Vamos supor que a água tenha começado numa temperatura abaixo de zero. Então, começou em menos 5 graus Celsius. Daqui para cá, ou seja, eu quero esquentar essa água para que ela vá chegando até 0 graus Celsius. Para isso, tenho que dar calor para ela. Então, se eu aumentar a quantidade de calor nessa água, essa temperatura vai subir dessa maneira assim, ó. Nós usamos esse traçado para mostrar que a temperatura está aumentando, enquanto a quantidade de calor também está aumentando. Ou seja, ela está recebendo calor, por isso está esquentando. Bom, nesse caso aqui, quando chegar em 0 graus Celsius, aí nós teremos um processo diferente. De menos 5 até 0, houve variação de temperatura. Então nós podemos dizer que aqui temos um calor do tipo sensível. Agora, quando chegar em 0 graus Celsius, nós vamos representar o calor latente por um patamar horizontal. Na verdade, representaremos a mudança de estado físico como um patamar horizontal. E aí, nesse caso, aqui a temperatura não varia, continua zero o tempo inteiro. Mas a quantidade de calor no corpo continua aumentando. Isso quer dizer que ele continua recebendo calor. Nesse caso,
todo o calor que ele recebe é usado para mudar o seu estado físico. E aí nós diremos que o calor é do tipo latente. Pois bem, depois que a água chegou a zero, ela continua recebendo calor, ela vai esquentar. E aí ela vai passar de zero até uma temperatura, vamos colocar aqui, 100 graus Celsius. Nesse caso, então, já que a nossa temperatura mudou de 0 até 100, podemos dizer que esse traçado representa um calor sensível. Quando chegar em 100 graus Celsius, chegamos no ponto de ebulição, ela vai mudar de estado físico, e aí, nesse caso, teremos um calor latente, um patamar horizontal. E aí sim, aqui teremos um calor latente. Bom, se eu continuar dando calor para essa água, ela vai agora apenas esquentar. Teremos apenas vapor quente. E aí, só teremos calor do tipo latente. Poxa, meu giz caiu, calma. Estou de volta. Pois bem, aqui nesse caso, então, já que estamos esquentando o vapor, nós teremos calor sensível aqui. E aí, entendeu a diferença de calor sensível para calor latente? Conseguiu identificar quando é que você tem um, quando é que você tem o outro? Agora, precisamos revisar como é que você calcula cada um deles. Pois bem, dizemos assim, o calor sensível nós calculamos por uma formulazinha que é dada da seguinte maneira. Primeiro, depende da massa do corpo. Vamos organizar esse negócio. Isso aqui é a massa do corpo. Segundo, o calor sensível depende de uma constante que nós representamos como C minúsculo, e aí nesse caso essa constante é o calor específico. É importante que você entenda o que o calor específico faz. Bom, primeiro, o calor específico é quem determina o ritmo de variação da temperatura. Então, por exemplo, se eu tiver um corpo com alto calor específico, isso quer dizer que ele precisa de muito calor para variar sua temperatura. É difícil esquentar esse corpo. Então, eu posso dizer assim, ele precisa de muito calor para esquentar. Vamos falar dessa maneira. Bom, se eu tenho que dar muito calor para ele esquentar, quer dizer que eu preciso tirar muito calor para ele resfriar. Então, um corpo de alto calor específico é aquele que tem dificuldade de variar sua temperatura, enquanto que um corpo de baixo calor específico varia sua temperatura facilmente. Para você ter noção, a água tem um calor específico natural altíssimo, demora muito a esquentar, enquanto que demora muito a esfriar também. Enquanto que se eu pegar, por exemplo, outras substâncias como álcool, o álcool tem um calor específico baixíssimo. Então ele varia sua temperatura rapidamente. Uma das razões pela qual ele evapora antes da água. Bom, no fim das contas então, vamos deixar isso daqui. Além do calor específico, a quantidade de calor sensível depende da variação de temperatura. Essa variação nós calculamos, vamos colocar aqui variação de temperatura. Nós calculamos variação fazendo uma subtração entre o estado final, a temperatura final, e a temperatura inicial. Então, variação de temperatura vai ser temperatura final menos temperatura inicial. Vamos deixar dessa maneira. Eu posso então escrever calor sensível como Q macete. Massa, calor específico, variação de temperatura. Agora, se você tem uma mudança de estado físico, nosso calor é latente. Aí é outra formulazinha. Só que vamos primeiro lembrar quais são as mudanças de estado físico existentes? Bom, nós temos basicamente 3 estados que o Enem pode cobrar para você. 3 estados da matéria. Sabemos que outros, como plasma, cada vez mais você tem questões abordando o plasma, mas vamos deixar o plasma para uma aula em separados. Bom, eu tenho líquido, sólido, líquido e gasoso. Quando nós temos a mudança de sólido para líquido, nós chamamos de... E aí, lembrou? Chamamos de fusão. E aí é quando o gelo está derretendo, por exemplo. Agora, quando temos uma mudança do líquido para o gasoso, o termo técnico é vaporização. Só que esse termo tem outras, pode ser denominado de outras maneiras, dependendo da temperatura. Olha, desculpe, que
Que temperatura, rapaz? Dependendo do tempo que demora para variar a temperatura. Por exemplo, quando você joga água na chapa quente, ela evapora rapidamente, ela vaporiza rapidamente. Então, a temperatura variou muito rápido. Então, nós dizemos nesse caso que temos uma calefação. Quando a variação do estado físico, tudo acontece rápido demais. Agora, quando nós temos de líquido para gás e esse processo é um pouquinho mais demorado, você está esquentando, mas demora até essa água, por exemplo, mudar para o estado gasoso, temos uma ebulição. Você está dando calor, mas demora um pouquinho mais do que a calefação. E se você jogar água no chão e deixar ela mudar para o estado gasoso naturalmente, sem dar calor para ela, chamamos de evaporação. Essas três formas de mudança do líquido gasoso, elas estão dentro de um grupo maior chamado vaporização. Pois bem, se o sistema tiver uma mudança do gasoso para o líquido, aí nós temos uma liquefação. E se tiver uma mudança do líquido para o sólido, aí nós temos uma solidificação. Bom, mas é só isso que você deve lembrar? Não. É importante lembrar do seguinte, espera um pouquinho. Voltei. Olha só. Sempre que você tiver mudanças de estado físico em que você precisa dar calor para essa transformação acontecer, por exemplo, calefação. Nesse caso aqui, você precisa dar calor. Então, o calor flui nesse sentido aqui, ó. Vamos colocar assim. Você precisa dar calor e aí mais calor. Enquanto que existem transformações em que você precisa retirar calor para ela acontecer. Então, a liquefação, a solidificação, você precisa retirar calor. Então, vamos colocar assim, menos calor no sistema. Pois bem, essas são as transformações que nós temos. Percebeu que eu deixei uma passar? Você lembra qual é? Bom, se eu tenho uma mudança do sólido direto para o gasoso, nós temos uma sublimação. Não vou nem colocar aqui, vou deixar você colocar no seu caderno. Pois bem, voltemos então. Agora que já sabemos quais são as mudanças de estado físico, vamos voltar para o calor latente. Para calcular esse calor, nós fazemos Q igual a massa, continua sendo a mesma massazinha, e temos o coeficiente de calor latente. Esse Lzinho, então, L, vamos colocar assim como coeficiente de calor latente. Comparando os dois coeficientes, enquanto o calor específico ele vai dizer com que ritmo a temperatura do corpo vai variar, então corpos de baixo calor específico têm facilidade para esquentar e para esfriar. Por exemplo, alumínio. Bom, não precisa ser o alumínio, mas a areia na praia, por exemplo, é um exemplo muito melhor. Quando você está na praia, você percebe que a água do mar ela demora muito tempo para esquentar. Ou, no caso, a luz do sol está batendo ali, durante o dia a água do mar está gelada. Só que a areia da praia esquenta rapidinho. Eu posso dizer que a areia da praia, no fim das contas, tem um baixo calor específico, esquenta fácil. Enquanto que o mar, a água do mar tem um alto calor específico. Demora muito para variar a temperatura. Você percebe isso porque à noite é o contrário. À noite a água do mar está quente, porque ela passou o dia inteiro esquentando, graças ao seu alto calor específico, demorou muito. Ela teve que absorver muito calor para poder variar a sua temperatura. Enquanto que a areia da praia está fria à noite, que ela liberou essa energia rapidamente, variou sua temperatura rapidamente. O coeficiente de calor latente diz pra gente quanto de calor precisa para que o corpo mude o seu estado físico. Então, por exemplo, para que ele mude do estado sólido para o líquido, eu preciso dar a ele uma certa quantidade de calor. Quem determina quanto de calor você tem que dar é o coeficiente de calor latente. Bom, agora que nós já revisamos tudo, podemos voltar para a nossa questãozinha. Vamos lá? Pois bem, nessa questão ele diz que um atleta envolve sua perna com a bolsa, você viu? 600 gramas, agora faz sentido, não é verdade? Ele fala que tem temperatura inicial 90 e depois de 4 horas, 42 graus Celsius. Ele quer saber
qual é a perda média de energia por unidade de tempo. Vou apagar o quadro, você vai fazendo aí. E aí, feito? Vamos lá? Bom, vamos ver o seguinte. Vou te ajudar a fazer a questão. Primeiro, se a temperatura era 90 graus Celsius e foi para 42, estamos diante de um calor sensível. E o calor sensível é que macete. Então, nesse caso, a quantidade de calor vai ser a massa da perna, ou no caso da bolsa de água quente, não da perna, 600 gramas de água, foi o que ele disse. Então, eu tenho 600 gramas. O calor específico da água ele deu, valendo 1 caloria por grau Celsius, e aí Czinho 1, enquanto que a variação de temperatura vai ser a final menos a inicial. A temperatura final é de 42 graus Celsius. A temperatura inicial ela é de 90 graus Celsius. Pois bem, resolvendo essa conta, você vai descobrir qual é a quantidade de calor necessária para que a temperatura varie essa quantidade. Bom, eu não vou terminar toda ela, mas eu vou te ajudar em mais alguma coisinha. Você percebeu que ele falou que essa quantidade varia em 4 horas? Isso quer dizer o seguinte, em 4 horas, poxa, se você quiser transformar em segundos, 1 hora são 60 segundos, 60 minutos vezes 60 segundos, ou seja, 3.600 segundos. Se você quiser colocar em 4 horas, à vontade. Mas vai por sua conta. Bom, em 4 horas, ele consegue esse calor. Vamos colocar calor sensível. Então, em 4 horas, ele perde essa quantidade de calor. Ele quer saber o seguinte, em 1 segundo, o que ele faz? Poxa, por segundo, quanto de calor ele vai perder? Para que você faça essa regra de 3, primeiro, transforme isso daqui para segundos. Multiplique por 3.600 segundos. E aí depois, multiplica cruzado, para ver se você encontra. Bom, primeiro calcula esse calor, depois substitua aqui, para achar a sua opção. O restante é com você. Vamos a mais uma questãozinha? Eu deixo por sua conta. Pois bem, já te ajudei nessa questão. Perceba que você tem o que fazer agora, marcar a opção correta, mas eu vou fazer mais uma. Vamos lá? Nessa próxima questão ele diz, o gráfico a seguir mostra a variação na temperatura de certa massa de água. Calor específico, 1 caloria por grau Celsius, deu calor latente. Ele fala que essa água está contida em um calorímetro ideal. Para um pouquinho. O que é um calorímetro? Calorímetro, pessoal, é um recipiente onde corpos trocam calor. Então, por exemplo, quando você vai ao McDonald's, você coloca um copinho com refrigerante e gelo lá dentro. Aquele copinho é um péssimo calorímetro, porque ele não isola o refrigerante e o gelo, mas ele é um tipo de calorímetro. Ele está permitindo a troca de calor entre o refrigerante e o gelo. Bom, existem calorímetros melhores, mas aquele copinho de refrigerante já é um bom exemplo. E ele fala que a partir do instante que a fonte térmica começa a lhe fornecer uma razão, calor a uma razão de 2.160 calorias por minuto, a massa de água líquida contida no calorímetro 25 minutos após o início do aquecimento é. Pois bem, aqui olhando para o gráfico, você percebeu que o gráfico começa com inclinação? Nós temos aí um calor sensível, enquanto que no patamar nós temos um calor latente. A questão quer saber quanto de água nós vamos ter depois de 25 minutos. Pois bem, primeira coisa, vamos estruturar esse problema. Vamos lá. Pessoal, primeira coisa, vamos descobrir quanto de calor precisou para que você esquentasse a água de 20 graus Celsius até 100 graus Celsius. Então, entre 20 graus Celsius e 100 graus Celsius, a temperatura variou, então nós temos um calor sensível, nós temos uma água, e ele fala que essa quantidade de água ele não avisa quanto é, ele só diz pra gente que existe uma certa massa de água, e aí ele fala o seguinte, que o calor específico da água ele dá valendo C, e é igual a 1, e a variação de temperatura vai ser final menos inicial.
Isso quer dizer, então, que eu tenho 80 vezes M. Essa aqui é a quantidade de calor necessária para que nós possamos esquentar a água de 20 graus Celsius para 100 graus Celsius. Perceba que eu deixei uma variável M que nos deu na questão. Bom, depois o gráfico mostra que vai ter no caso, essa água vai evaporar, né? Chegou em 100 graus Celsius, teremos evaporação da água. Bom, se é evaporação, vamos colocar aqui, ó, na fase da evaporação, patamar horizontal, temos um calor latente. E o calor latente é Q mole. Pois bem, de novo, não sabemos a massa. Então, temos a massa quietinha aqui, mas nós temos o calor latente, ele nos deu como 540 calorias por grama. Então, 540 M. Pois bem, achei a quantidade de calor necessária para evaporar uma certa massa, que eu não sei a massa, de água. A questão é que nós possamos descobrir quanto de água ainda vai sobrar depois de 25 minutos. Para isso, nós podemos pensar assim, ó, ele deu uma fonte de calor para você usar na questão. Pois bem, de acordo com a questão, ele fala que a cada um minuto, nós temos 2.160 calorias de energia no sistema. Poxa, e aí? Será que nós vamos... O que vai acontecer com essa água quando receber essa quantidade de energia? Vamos voltar à questão para que a gente possa interpretar e terminar nossa questãozinha. Pois bem, e aí? Estamos todos nós no mesmo problema. Ó, vamos juntos para resolver essa questãozinha com tranquilidade. Quando ele fala assim, ó, tem uma certa massa de água, e ele fala que ele vai doando 2.160 calorias por minuto, e ele quer saber qual é a massa de água 25 minutos após, o que eu faço? Primeiro, vamos descobrir quanto de calor ele recebeu em 25 minutos. Bom, vamos voltar lá? Vem comigo. Se a cada um minuto ele recebe 2.160 calorias, em 25 minutos ele receberá X. Pois bem, se você multiplicar cruzado, você vai encontrar X igual a 2.160 vezes 25. Hoje é o dia em que eu deixo você fazer. Eu te ajudo, não vou resolver tudo. Assim, você não vai ficar só olhando. Pegue seu caderno, vamos resolver a questão comigo. Pois bem, pegue aí o material, abra na página certa. Bom, estamos aqui no finalzinho da nossa questão. Eu quero te ajudar a resolver, e não simplesmente resolver para você assistir. Vamos lá? Pois bem, essa daqui é a quantidade de calor que eu vou ter após 25 minutos. Mas, você percebeu pelo gráfico que essa quantidade de calor aqui, ó, ela vai ser entre 5 e 25 minutos? Você percebeu que entre 5 minutos e 25 minutos, nós temos 20 minutos dessa água evaporando? Poxa, nós podemos descobrir quanto é que ele recebe em 20 minutos. Essa daqui é a quantidade do calor total. Isso aqui é o calor total. Para que a gente possa terminar a questãozinha nesse dia especial em que você faz junto comigo e eu não faço tudo, nós faremos o seguinte, tirando isso daqui, agora que eu sei a quantidade total de calor, posso dizer o seguinte, a evaporação acontece em 20 minutos, mas a questão não quer saber da evaporação, a questão quer saber quanto de água líquida está lá. Então, se o processo total tem 25 minutos, a evaporação tem 20, quantos minutos sobraram aqui? 5 minutinhos, não é isso? Então quer dizer o seguinte, se a cada 1 minuto nós recebemos 2.160 calorias, poxa, em 5 minutos, quanto eu vou receber? Se eu colocar em 5 minutos, eu vou descobrir X. Poxa, essa eu vou te ajudar um pouquinho. Vamos lá? Vou andar um pouquinho com você. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 6, 30 vai 3. 5 vezes 1, 5 mais 3, 8. E 5 vezes 2, 10. 108 mil calorias. Essa é a quantidade total que ele recebe em 5 minutos. Poxa, mas olha para a formulazinha ali em cima.
Se eu recebo 108 mil calorias e eu quero saber a massa, qual é? Termina essa questão você. Se tiver alguma dúvida, eu estou aqui para te ajudar. Manda pergunta para mim, vê se vai bater. Eu estou aqui para te ajudar. Qualquer dúvida, estou no Rick Quantidade, lá no Instagram. Manda duvidazinha para mim, vai ser um prazer te ajudar. Bom, esse foi o dia então em que eu não resolvi tudo. Você teve que fazer as questões no final. Eu te ajudei em boa parte delas. Teve dúvida? Alguma não bateu? Manda uma pergunta para mim. Vai atrás de mim, estou te esperando. Bom, por isso uma boa tarde a todos. Nos vemos hoje à noite para mais uma aulinha nesse dia especial em que você resolve.